Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, de avermelhada, parecida assim. O nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Que haviam de 6 a 8 pontos luminosos à minha frente, aproximadamente a 18 milhas. Na noite do dia 19 de maio de 1986, nos céus do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Paraná, vários OVNIs foram avistados. Para ser mais exato, 21. Esse com certeza é um dos maiores mistérios da ufologia brasileira, mas os mistérios daquela noite não param por aqui. Olá companheiros, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao Arquivo CQ pela primeira vez. Toda vez que é mencionado algo extraterrestre ou até mesmo OVNIs aqui no Brasil, a primeira coisa que você deve pensar é o ET de Varginha, caso que aconteceu em Varginha, em 96, em Minas Gerais. Mas existem outros casos por esse Brasilzão afora que merecem o nosso destaque. O de hoje envolve até mesmo a FAB, Força Aérea Brasileira. Eles estão totalmente ligados ao caso. Mas o que impressiona mais as pessoas é que eles tentaram abafar o caso. Mas para 3 Mirages, que são aviões de guerra totalmente carregados, saindo de suas bases para perseguir luzes, eu acho que coisa simples não foi, né? Tudo que envolve esse dia aconteceu por volta das 6h30 da noite e terminando por volta de 5 da manhã do dia seguinte. O pico de avistamentos foi às 22h23, quando o primeiro jato F-5 saiu da base de Santa Cruz. O primeiro relato de avistamento foi às 6h30 em São José dos Campos, feito por Sérgio Mota da Silva, operador da torre do aeroporto de São José. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Sobe, desce, vai pra esquerda e pra direita, tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não farol. A partir desse momento, os avistamentos foram maiores e mais frequentes. Até que às 8h50 daquela noite, a torre de São José avista mais uma vez o OVNI e decide mandar um avião à sua busca. Você permanece com ele à vista? Bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. A partir de agora, vamos passar um pente fino, minuto a minuto do ocorrido. 21h14. O controle do radar de São Paulo recebe sinais sem nenhuma identificação. 21h20. Brasília confirma os sinais em seu radar. Até aqui, o caso era tratado de forma normal por todos, porque eram apenas luzes no céu. Entre 21h20 e 22h20 foram apenas comunicações das torres e dos pilotos. Mas às 22h23 foi quando algo fora do normal aconteceu. E eu nem tô falando das luzes. 22h23, um caça F-5 sai da base de Santa Cruz e ele carrega armamento pesado. 22h45, o radar de Anápolis em Goiás detecta os mesmos sinais já antes detectados pelos radares de São Paulo e Brasília e manda um Mirage em busca dos OVNIs. 23h15, o caça F-5 que saiu da base de Santa Cruz avista os OVNIs pela primeira vez e começa a persegui-los. 23h17, outro Mirage sai da base de Anápolis e aumenta a perseguição. 23h20, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo do OVNI. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. Três Mirages e um caça F-5 completamente carregados saíram de uma base para perseguir luzes. Luzes? Pera aí, alguma coisa está errada aqui. Você nunca mandaria aviões de guerra, aviões de combate, para perseguir luzes. Você só faz isso quando você se sente ameaçado por alguma coisa. Os Mirages são aviões especializados em abater outros aviões. Ele foi o principal avião de defesa da França na década de 50 e também teve êxito em 67 na Guerra de 6 Dias,
além de outras vitórias conquistadas entre 70 e 82, na Guerra do Paquistão e na Guerra das Maldivas. Ou seja, você só utiliza esse tipo de avião quando se sente ameaçado por alguma coisa, não simplesmente para perseguir luzes. Positivo. Ele tá perseguindo o troço. Tá perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle? Tá vendo? Durante todos esses minutos, partindo de 22 e 23, os OVNIs não paravam de aparecer. A todo momento, pilotos relatavam que estavam aparecendo cada vez mais objetos. Começou com 1, foi para 3, 7, e quando as ocorrências acabaram, segundo o operador da Torre de São José, Sérgio Mota, o número era realmente surpreendente. 21 OVNIs avistados na mesma noite. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Pode ser. Vai movimento, né? Rapaz, eu não sei. Pra mim, hoje aqui tá parecendo uma estrela, mas só que muda de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns cacos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, no baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom, né? Uma coisa que os pilotos relatavam é que as luzes tinham algum tipo de inteligência. O controlador da Torre de São José, Sérgio Mota, deu uma entrevista ao Fantástico em 2016 falando exatamente sobre isso. Se aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. Outros pilotos também comentavam que o objeto tinha essa tal inteligência por se afastar deles toda vez que recebiam alguma ordem de aproximação. Um dos pilotos dos caças, Armindo de Souza Viriato, em uma conversa com a torre, diz ter o objeto sobre a mira e estaria apenas esperando a ordem para atirar. Eu tenho contato. Convite? Estou em contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passando a roda. 7. Prossiga nesse contato. Bom, tem Judite agora. 7. Caçador passando a rojão e Judite são códigos dos pilotos. O primeiro quer dizer que o míssil está preparado e pronto para ser disparado. E o segundo quer dizer que o alvo está no radar e, se ele tiver ordens, pode disparar. Mas no momento em que ele chega perto do OVNI, ele aumenta a velocidade e simplesmente some do radar. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato, também em entrevista ao Fantástico, comentou sobre a velocidade dos OVNIs. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil km por hora é algo totalmente impensável, até mesmo para os aviões mais rápidos do mundo, que só conseguem chegar a 4 mil km por hora. Os pilotos foram instruídos a não falar sobre o caso, literalmente esquecer o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu naquela noite para os pilotos serem inibidos de falar? O que aconteceu naquela noite para os pilotos esquecerem do que estava acontecendo? Luzes não tem esse impacto em cima da FAB, que é a Força Aérea Brasileira. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não cheguei a ver mais não. Não, 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 não,
Bom, essa era a ordem de início, mas com tantos avistamentos, não só dos pilotos e operadores, mas também de populares e cinegrafistas de televisão, eles não tiveram muita escolha. Houve uma coletiva para falar sobre isso, mas não teve um documento apresentado. Porém, em 2013, mediante uma lei de acesso à informação, o relatório confidencial do Comando de Defesa Aérea veio a público e nele estava escrito o seguinte: A. Produzem ecos no radar não só do sistema de defesa aéreo, mas também das aeronaves interceptadoras simultaneamente, com comparação visual pelos pilotos. B. Variam suas velocidades da gama subsônica até a supersônica, bem como mantêm-se em voo parado. C. Variam suas altitudes abaixo de FL 050 até as altitudes superiores FL 400. D. Às vezes são visualizados devido às luzes de cores brancas, verdes, vermelhas, outras vezes não se tem indicação luminosa. E. Tem capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. F. Capacidade de efetuar curvas com raios constantes e outras vezes com raios indefinidos. Claro que não podemos definir com 100% de certeza que eram extraterrestres, mas o fato do governo e da FAB saber disso e tentar abafar o caso de todas as formas diferentes dá a entender que não eram luzes que estavam ali apenas, né? Não eram apenas luzes que mudavam de cor. Então fica aí o questionamento, 35 anos depois do ocorrido. O que aconteceu naquele dia? Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor porque nós não temos essa explicação.